Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A alegria da infância já contagiou a programação do seu canal 4.1. Feliz Dia das Crianças, SURT, Sistema USB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Estudo avalia o comportamento da Covid-19 em pacientes que tiveram a doença. Com a política municipal, a população de Jequié enfrenta a pandemia do novo coronavírus com insegurança. Mulheres assumem papel de destaque na pesquisa científica. E dicas de como economizar durante a pandemia. Segunda-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida do Brasil e do Dia das Crianças. O SB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao SB Notícias, informação, formação e conhecimento. Cientista da Universidade Federal da Bahia, UFBA, campus de Vitória da Conquista, integra a equipe de estudos sobre o comportamento da Covid-19 em pessoas que já contraíram a doença causada pelo novo coronavírus. Mary Sônia teve Covid no início deste semestre. Portadora de diabetes e hipertensão, ela é considerada do grupo de risco. Recuperada, ela ainda lembra como foi o período que foi acometida pela doença. 2 dias depois, que eu comecei com os sintomas da gripe, eu tive uma febre muito alta. Eu estava com dor nas costas e eu atribuía a um tombo que eu havia levado, que havia machucado as costas. Mas, na verdade, já era comprometimento nos pulmões. Quando a médica me atendeu, fez o pedido do teste, deu positivo, e a tomografia do tórax confirmou o comprometimento nos pulmões. Precisei ser internada, fazer uso do oxigênio, bombinha também, corticoides, a princípio era 4 ou 5 dias depois do internamento, a médica achou por bem entrar com outro corticoide, anticoagulante, enfim. E eu, tendo febre, a saturação baixa, e foram dias realmente difíceis, muita tosse, falta de ar. Para profissionais que atuam no combate à pandemia, entender a forma como o vírus age é uma pergunta que necessita de resposta. E isso só é possível por meio de estudos específicos. A pesquisa científica desenvolvida dentro das universidades públicas tem mostrado a sua importância principalmente nos nossos dias. Inclusive um estudo que está sendo desenvolvido por diversas instituições públicas do país e tem a participação de um professor da UFBA aqui do campus de Vitória da Conquista, busca traçar um perfil das pessoas acometidas pela Covid-19. Tal estudo pode apontar a melhor forma de tratamento da doença e, quem sabe, até a descoberta da vacina. Se a gente entender como acontece essa resposta, o que é ativado, o que não é ativado, por que a gente tem tanta diferença, a gente também pode entender quais moléculas são importantes para a vacina, o que a vacina tem que ativar no nosso corpo. Aí, para isso, nós estamos estudando pacientes, é uma parceria entre UFBA e o FMG, e aí nós estamos estudando pacientes de Minas Gerais e pacientes de Vitória da Conquista. Nós já começamos as coletas e a gente vai analisar toda essa resposta para tentar entender como ela acontece,
onde nós podemos interferir nessa resposta e, consequentemente, propor um tratamento, e mais do que isso, o que a vacina precisa fazer no nosso corpo para ela ser efetiva. O pesquisador ressalta que a pesquisa demanda tempo e requer recursos. Os resultados do estudo só começam a aparecer a partir do fim do ano. Em relação ao meu estudo, ele começa a gerar resultados já a partir desse ano, mas também deslocado mais para o final do ano. O professor afirma que o trabalho é de muitas instituições envolvidas e os parceiros têm sido fundamentais em tempos difíceis. E destaca a seriedade do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores. Nunca a gente fala aquilo que a gente não sabe. A gente sempre, e isso é uma coisa que vem da nossa formação e da nossa forma de ser. A gente está aqui para falar aquilo que a gente sabe, aquilo que tem consistência. Você jamais vai ver um pesquisador falando uma coisa sem pé nem cabeça, sem sentido. Isso não pode acontecer. Não dá mais para a gente deixar só essa conversa dentro da universidade, para os congressos, não dá. A gente tem que conversar isso com a nossa população. Jequié vive uma das crises políticas mais intensas de sua história. Em plena pandemia, a população não se sente totalmente segura com relação ao enfrentamento do novo coronavírus. Pandemia, crise política. Essa é a realidade de Jequié nos últimos 6 meses. A cidade no sudoeste baiano teve o chefe do Executivo Municipal, Sérgio da Gameleira, afastado 3 vezes neste ano. A última, no mês de setembro, ainda está em vigência e foi ordenada pela Justiça Federal por conta da Operação Guilda de Papel. Com o afastamento do prefeito, também foi alterada a chefia da Secretaria de Saúde. Saiu Vitor Lavinsky e entrou Carolina Borges Duque. Segundo a secretária, as orientações para a população continuam as mesmas, amparadas na Organização Mundial da Saúde. Toda mudança, ela gera inquietações, mas em relação às orientações que a população tem recebido e estão recebendo nessa nova gestão, elas são pactuadas com os protocolos do Ministério da Saúde. Então, estamos seguindo as orientações que hoje o Brasil segue em relação à prevenção e cuidado à Covid-19. O que a gente precisa entender é que nós adequamos essas orientações para a realidade de Jequié, para o combate em Jequié, ao nosso cenário. Então, ajustes, reorganização de serviços podem acontecer? Podem, mas todos estão dentro do que já é orientado nos protocolos do Ministério da Saúde. Mesmo assim, os problemas políticos aqui da cidade e os mais de 6 meses de isolamento social trouxeram à população uma falsa sensação de que a pandemia passou. Para as pessoas hoje que dizem que praticamente para eles a pandemia já acabou. Mas na verdade é o que, para mim, aumenta mais os casos, né? A sensação de normalidade pode ser notada nas ruas. Itens de proteção como máscaras são usadas por muitas pessoas, mas é possível observar gente sem máscara. Logo quando saiu a doença, o povo se precavia mais, o povo usava máscara, o povo usava álcool gel. Hoje em dia você vê um monte de gente sem máscara, o povo trazendo as criancinhas para a rua. Ninguém está com medo mais dessa doença. Para esse morador, as mudanças à frente de órgãos responsáveis por informações e orientações da população afetam a forma de lidar com a pandemia. A prefeitura é influente em tudo na cidade, na verdade, né? Esse tira prefeito e bota prefeito atrapalha em tudo, ainda mais com a pandemia, do jeito que está, não é isso? Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Acompanhe como vão ser as festividades na cidade. Olá pessoal, hoje é 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E aqui na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Vitória da Conquista, as festividades começaram cedo, logo às 5 da manhã com a alvorada. E quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é o padre Danilo Pacheco, ele é vigário paroquial aqui da paróquia. Padre, Nossa Senhora, padroeira do Brasil, uma representação muito grande para a Igreja Católica. Isso, hoje durante todo o dia nós tivemos as missas, não é? É um dia muito festivo para nós, celebrar a padroeira do Brasil e também padroeira desta comunidade paroquial. Foi um momento bonito, né? Apesar do distanciamento não ter permitido a presença, né? A participação direta aqui na igreja, mas muita gente nos acompanhou durante esse dia. E logo mais vamos celebrar essa missa solene com o nosso arcebispo, que também será transmitida pelos meios
sociais. Exatamente, né, padre? Essa missa da missa solene em celebração a Nossa Senhora será celebrada pelo Dom Josafá, ele é arcebispo de Conquista, um momento muito importante para a paróquia, para todo mundo que não vai poder estar aqui fisicamente, mas de casa vão poder acompanhar. Isso, esse ano um pouco diferente, né? Estamos não em comunhão presencial, mas em comunhão de oração, porque aqueles que vão participar só os que puderam pegar os convites, né? Infelizmente, temos que fazer assim, mas não perdemos a fé, não perdemos a esperança e a proximidade. Estamos próximos na oração e na comunhão. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no ESB Notícias. Então é isso, pessoal. Hoje, 12 de outubro, daqui a pouco, às 19h30, missa solene em honra a Nossa Senhora, que será celebrada pelo Dom Josafá Menezes, arcebispo de Conquista, e será transmitida por todas as redes sociais da paróquia de Nossa Senhora. Voltamos ao estúdio. Chegou a hora da previsão do tempo. O forte calor continua nos próximos dias aqui na cidade. Acompanhe como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. E o feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e também a data que comemoramos o Dia das Crianças, será de muito calor em Vitória da Conquista. A máxima será de 32 graus e a mínima registrada é de 17 graus. Já na terça-feira, dia também ensolarado, a mínima de 16 graus e a máxima de 32 graus. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Na cidade de Itanhaçu, céu sem nuvens em temperaturas elevadas. A mínima é de 21 graus, mas a máxima pode chegar aos 39 graus. Em Tapetinga, temperaturas elevadas e variam entre 21 e 36 graus. Na Cidade de Sol, previsão de chuva leve que pode até refrescar um pouco, já que a temperatura prevista para Jequié, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. No próximo bloco, mulheres assumem papel de destaque na pesquisa científica. E ainda, as dicas para enxugar o orçamento doméstico durante a pandemia. É um instante só, voltamos já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
O SB Notícias está de volta e a gente destaca agora a participação da mulher na pesquisa científica. De acordo com a Unesco, elas são apenas 28% dos pesquisadores no mundo. A presença feminina nos espaços de produção de conhecimento é uma conquista marcada por muitos desafios. A presença da mulher nos níveis de formação educacional é uma realidade nos dias atuais, mas nem sempre foi assim. Ao longo dos séculos, mulheres precisaram lutar pela igualdade de direitos civis e o acesso aos bancos das escolas foi uma das conquistas. Na história recente, elas precisaram provar suas competências como mulheres cientistas. A mulher tem vários desafios na sociedade como um todo. E na ciência e na tecnologia não é diferente. Há um número muito pequeno de mulheres nessas áreas, ainda há bastante preconceito. Então, áreas como ciências, engenharias, computação, tecnologias da informação, por exemplo, são áreas ainda eminentemente masculinas. E se hoje a mulher na ciência é um tema que está cada vez mais em visibilidade, o caminho é trilhado com muita dedicação e esforço. Para a professora Elmara, dificuldades como falta de incentivo e preconceito são os principais desafios enfrentados pelas mulheres. Eu acredito que as meninas não são incentivadas desde pequena, em especial em suas famílias, a seguirem carreiras STEM. E as que conseguem seguir essas carreiras, conseguem se inserir nessas áreas, precisam provar diariamente que são muito boas. E precisamos de políticas públicas que incentivem as meninas a pesquisarem, a serem cientistas, a desenvolverem tecnologias. Vale a pena enfrentar estes desafios. De acordo com dados da Unesco, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores do mundo. Ainda que sejam minoria, muitas descobertas femininas serviram de base para o desenvolvimento e continuidade de estudos em várias áreas. Conheça agora o projeto criado pela professora Elmara de Souza. Atualmente eu trabalho no Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que é uma escola pública da rede estadual de ensino. Nós temos no Centro Juvenil as incubadoras de projeto, E na incubadora eu oriento projetos na área de desenvolvimento de games e aplicativos. Então a incubadora é um espaço em que os estudantes podem ser autores de projetos socialmente relevantes. O projeto mais recente desenvolvido na incubadora foi o projeto Ágora, que é um jogo colaborativo que tem o objetivo de ajudar os jovens a argumentarem, na competência de argumentar. Então é um jogo muito interessante, divertido, qualquer pessoa pode fazer o download na Play Store, ele é gratuito, e se divertir. Com o projeto Conquista Frisbee, discos que voam nos céus da Bahia, desenvolvido na rede estadual de ensino aqui em Vitória da Conquista, a professora de Educação Física Patrícia Rocha está concorrendo ao prêmio Educador Nota 10. É uma alegria, estar figurando entre os 50 finalistas de um prêmio tão importante, como é o Educador Nota 10. É uma alegria como professora, da escola pública, que tem uma história, uma trajetória na escola pública. Então, é uma alegria, claro, uma satisfação, justamente porque a gente compreende, como é importante investir nesse profissional, que faz tantas coisas acontecerem naquele ambiente de produção de conhecimento tão rico, que é a educação básica, que é a escola pública. Com essas histórias, fica fácil entender por que a participação feminina em diferentes mercados aumentou consideravelmente. Afinal de contas, o lugar da mulher é onde ela quiser. A pandemia trouxe novos hábitos para a população mundial e o tempo em casa passou a ser maior que o habitual. Uma das consequências pode ser percebida no orçamento doméstico. Confira na reportagem algumas dicas para enxugar os custos e diminuir os gastos mensais. Quem está isolado em casa por conta da pandemia, certamente está gastando menos com lazer e transporte. Mas se essa economia ainda não é suficiente para se preparar para uma possível recessão ou equilibrar o orçamento afetado pela perda de renda, é hora de parar e planejar. A educadora financeira Cristiane Souza explica a importância de economizar durante essa pandemia.
Por quê? Nós temos que nos proteger, nós temos que proteger nossa família, nós temos que ter um valor para suprir as necessidades essenciais em caso de dificuldade, como é o que está acontecendo agora. As pessoas estão tendo redução de salário, as pessoas estão desempregadas, estão ficando sem o seu emprego, então eu tenho que ter um dinheiro que possa suprir as minhas necessidades essenciais. E o que são as minhas necessidades essenciais? Então, é a minha água, é a minha energia, é a minha alimentação. E eu preciso economizar. Então, para que a gente possa economizar, principalmente dentro de casa, agora que as pessoas estão ficando mais dentro de casa, eu preciso fazer um diagnóstico financeiro. Eu preciso entender quais são as minhas receitas e entender, principalmente, quais são as minhas despesas. Qual é o valor do meu custo de vida? Para que eu possa aí eliminar ou reduzir algumas despesas. Após a análise, é importante aproveitar que a família está reunida em casa e engajar todos na hora de cortar os gastos. Então tem que conversar com a família para que todos possam colaborar nessa nova etapa, né? Principalmente as crianças. Então a gente tem como economizar na energia, na água, na alimentação. Vamos diminuir o tempo no banho, vamos ter cuidado ao lavar a roupa, esperar juntar mais roupa para lavar de uma vez só. Então a gente sabe que alguns gastos aumentaram, mas a gente também sabe que outros diminuíram. Então as pessoas não estão saindo aos finais de semana, as pessoas não estão consumindo como antes. Aquele combustível que você gastava toda semana, para onde que está indo esse dinheiro? Então eu tenho que poupar, eu tenho que guardar uma parte para que eu tenha essa minha reserva, ou eu comece a criar, ou até mesmo para manter. E aí, em muitos casos, muitas pessoas podem até aumentar despesa com fast food, por exemplo. Mas vamos fazer o contrário, se quer uma pizza, se quer um lanche, vamos comprar os ingredientes e fazer em casa. Porque pizza, por exemplo, o custo vai sair mais em conta você fazendo em casa do que você ficar naquela frequência de pedir. É fundamental também ficar atento à forma como o dinheiro está sendo usado e, assim, reduzir os custos. Ter muito cuidado com os desperdícios dentro de casa em relação à comida. Planos de assinatura. Será que realmente você precisa dessa assinatura de TV tão completa e tão cara, sendo que a internet supre tantas necessidades? Muitas vezes você tem que avaliar se você não está passando mais tempo na internet do que a própria TV por assinatura. Outro ponto abordado pela educadora financeira é a avaliação do uso do cartão de crédito. Já estamos há 2 meses nesse período de quarentena, então esse cartão de crédito ele tem que estar reduzindo o valor. Porque você não está mantendo aqueles seus gastos, você não está saindo, você não está consumindo, então você não está utilizando o transporte, que a gente sabe que transporte por aplicativo as pessoas usam muito com cartão de crédito, então essa despesa com cartão de crédito, ela tem que estar diminuindo. Então tudo que a gente conseguir eliminar, reduzir, a gente tem que focar na reserva financeira, na reserva estratégica, porque mais à frente, daqui uns dias, daqui uns meses, você pode estar precisando desse dinheiro e toda essa diferença de redução que você está conseguindo agora vai te ajudar a pagar uma conta essencial. O ESB Notícias desse feriado fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante.
A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.